Na quinta-feira passada, nós começamos um estudo sobre a edificação, a construção de um lugar secreto, de um lugar íntimo, de um lugar de comunhão com Deus, num lugar particular de encontro entre pai e um filho. E nós falamos como primeiro passo para a construção desse espaço, nós falamos sobre dizer sim para Deus. O primeiro passo é dizer sim para Jesus. É aceitar Jesus em sua vida. É aceitar Jesus em seu coração. É aceitar Jesus como Senhor da tua história. E assumir as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, o exemplo de Cristo como referencial de vida para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre esse segundo passo. Pode passar? Mas antes vamos fazer a leitura no texto de referência para esse estudo, para a construção desse lugar secreto. Ele se encontra no Salmo 91, nos versos de 1 a 2, e nós estaremos retomando esse texto ao longo dessas ministrações, acerca desse estudo, um lugar secreto, um espaço de intimidade e comunhão com Deus. Assim diz o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem é que pode dizer que Deus é escudo? Quem é que pode dizer que Deus é fortaleza? Quem é que pode ter essa confiança em Deus? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Ali ele descansa à sombra do Onipotente, guardado, protegido. Hoje, nesta segunda palestra, nessa segunda aula, nós vamos falar do próximo passo. Bem, já aceitamos Jesus, bem, já dissemos sim para Jesus, queremos Jesus, a sua palavra, os seus ensinos, o seu exemplo para as nossas vidas. O próximo passo agora é o segredo da porta fechada. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Esconderijo do Altíssimo, esconderijo do Altíssimo, repitam comigo: esconderijo do Altíssimo, um lugar de intimidade com Deus. Amém? Amém? É um lugar de intimidade com Deus. Esconderijo do Altíssimo, um abrigo do Altíssimo. Pode passar? Esse é o tema da nossa palestra de hoje. O segredo da porta fechada. Pode passar o próximo texto? Assim diz o Senhor Jesus, palavras de Jesus em Mateus 6,6. Mas quando você orar, Ele está nos instruindo sobre oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Bem, o que é orar? É falar com Deus. É falar na certeza que ainda que Ele seja invisível, é falar na certeza que ainda que você não esteja sentindo nada, é falar na certeza que ainda que você não sinta nada e que não veja nada, Ele está ali te ouvindo. Amém? Oração é diálogo, e diálogo constrói intimidade. O casal que não dialoga, o casal que não conversa, é um casal de estranhos. Distantes, e vão se distanciando. Quanto mais esse silêncio aumenta, quanto mais essa falta de diálogo aumenta, mais eles vão se distanciando e se tornando estranhos. E com Deus não é diferente. Por isso, quando eu falo para vocês, quando a gente dobra os joelhos para orar, eu dou alguns minutos para vocês. Ele quer ouvir a voz de vocês, Ele quer ouvir vocês falar. Muito mais importante do que o pastor orar por você, é você orar por você, você falar com Deus. E aqui ele estabelece alguns princípios para esse momento de intimidade, para esse momento de oração. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, faça o quê? Feche a porta e ore a seu pai.
vá para o seu quarto e feche a porta. E ali, de portas fechadas, na intimidade, no secreto, no particular, você ora. Diz mais: a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto, observe que o secreto está sublinhado, o recompensará. O seu Pai que está em secreto o recompensará. O próprio Jesus proferiu essas palavras abençoadas quando Ele nos ensinou sobre oração. Ele nos ensinou não só como orar, mas principalmente onde orar, dando ênfase a esse lugar secreto, a esse lugar especial, chamado de abrigo do Altíssimo. Jesus se retirava para ter o seu momento com Deus. Ele tinha esse espaço de comunhão, de fala, escuta e cuidado com o Senhor. Esse lugar secreto, esse abrigo do Altíssimo, é um lugar de encontro entre o eterno e o temporal, é um lugar de encontro entre o infinito e o finito, é um lugar de encontro entre o onipotente Deus e as nossas fragilidades. Esse lugar secreto é um lugar de encontro entre o amor do Pai e os nossos medos. Esse lugar de encontro é um lugar de comunhão e intimidade dos filhos com seu eterno e misericordioso Pai. Você tem esse lugar? Você tem esse espaço? Você já criou esse espaço na tua vida, na tua rotina, na tua casa? Bem, nós vamos iniciar nossa reflexão com uma provocação. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder para o seu coração. Amém? Amém. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer nessa noite, já para despertar a tua mente e o teu coração para aquilo que nós estamos tratando, sobre a construção desse lugar secreto, que para ser estabelecido é preciso dizer sim para Jesus, é preciso entrar num determinado espaço e fechar as portas para o mundo. Fechar as portas significa fechar o ouvido para as vozes desse mundo que dizem: não tem cura, não tem jeito, você não vai conseguir. Fechar as portas é silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Como isso é lindo. Sabe, você tem sentido, tem tido a sensação de estar desconectado com Deus? Você tem sentido isso? Tem sentido que quando você ora, parece ser uma coisa meio fria, sabe? O que você tem sentido quando você ora? Quando você ora, você tem que se esforçar para sentir a presença dele ali naquele lugar, ali naquele espaço, ou parece que Deus está distante de você? Parece que não tem ninguém te ouvindo, parece que você está falando sozinho. Será que você está se sentindo assim quando você ora? Será que Deus está ali ouvindo você? Está respondendo isso para o seu coração agora? Como você se sente quando você está a sós com Deus, orando? O texto de Mateus 6,6 contém um segredo poderoso em relação a esse lugar secreto, a esse lugar de oração. Se a sua resposta a alguma dessas perguntas for sim, amada igreja, então tenho ótimas notícias para você hoje, nesta noite. Existe um modo garantido de entrar na presença de Deus. Há um modo 100% garantido de obter uma intimidade imediata com o Pai, se conectar com o Altíssimo. E esse segredo, o Senhor Jesus nos revelou nessa passagem. O Senhor Jesus nos deu a chave para entrar nesse espaço secreto. Deus quer intimidade conosco. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer vida conosco.
Deus não é um Deus distante, lá no céu, eterno, separado de tudo e de tudo. Deus é um Deus que quer estar na tua história, que quer passar por você, com você, pela sua rotina de vida, acordar de manhã, caminhar contigo no carro, ir até o trabalho, estar no trabalho contigo, enchendo teu coração de graça e de paz, para que ninguém tire você da presença do Senhor. Deus quer voltar com você para casa, quer encontrar sua família de novo. Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é comunidade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Os versos de Tiago 4:8 dizem assim, eu vou compartilhar com vocês, só para não sair da tela, pode deixar aí. Tiago 4, verso 8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Aqui, achei. Olha o que ele está falando, Tiago. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus, queira Deus, chame Deus para a tua vida, e Ele se aproximará de vocês. Deus quer intimidade. No momento que você chegar ao lugar, a esse lugar secreto, entrará imediatamente em sua presença e sentirá o seu amor preenchendo seus espaços, inundando seus vazios de vida e de esperança. Pode passar o próximo slide. Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Queira Deus, deseje Deus, ame a Deus, chame Deus para a tua vida, chame Deus para o teu casamento, chame Deus para a tua casa, chame Deus para o teu trabalho, convide Deus para a tua viagem de férias, chame Deus. Pode passar. Mateus 6,18, o Senhor Jesus já começa a nos revelar alguns segredos. Diz assim sobre o jejum, ele é no mesmo contexto do Sermão da Montanha: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto de novo, te recompensará publicamente. Volta lá em Mateus 6, mais outros slides, voltando agora, de novo. Quando ele fala de lugar secreto, ele fala de um passo importante para chegar a este lugar e ter intimidade com Deus ali. Fecha a porta, Jesus. Fecha a porta. É o teu momento com Deus, é o teu lugar com Deus. Como eu disse, fechar a porta é silenciar o mundo gritando dentro de você, impulsionando você a gritar, impulsionando você a berrar, impulsionando você a brigar, a lutar com as forças dos próprios braços, a querer se curar sozinha, a querer vencer o conflito sozinha, a querer ter a razão sempre de tudo. Para, entre nesse lugar, fecha a porta, silencia as vozes, deixe tudo lá fora. Essa é a chave. Número 2, para você construir esse lugar, esse espaço de intimidade com Deus, e chegar nesse abrigo do Altíssimo. Jesus afirmou essa verdade 2 vezes, uma falando sobre oração e outra falando sobre jejum. Suas palavras revelam a importância desse espaço de comunhão, desse espaço de cura, desse espaço onde você encontra libertação, onde você encontra aprendizado, onde você encontra nutrição afetiva de Deus, onde você encontra restauração dos teus altares, do teu coração. É nesse lugar. E a chave para encontrar esse lugar está em primeiro passo, em primeiro lugar, dizer sim para Jesus, e depois, ao entrar nesse lugar, fechar a porta. Fechar a porta do teu coração para o mundo, fechar os teus ouvidos para as vozes do mundo,
fechar a tua mente para aquilo que você racionalmente entende, ou percebe, ou compreende acerca do que você está vivendo. É se desconectar da terra e se reconectar com o céu. É entrar na dimensão do sobrenatural de Deus. Ali, nesse momento de fé, de encontro, o milagre se realiza. Amém? É ali que o milagre se realiza. Quando você entra em seu quarto e fecha a porta, você tem acesso à presença do Pai. Imediatamente. Não importa o que você esteja sentindo, independente do estado de sua alma naquele momento, você sabe com absoluta certeza, e isso é fé, que adentrou a câmara do Rei dos Reis. O lugar secreto é o portal para o trono, o lugar onde você prova do céu, experimenta seu incomparável amor. Ali você se sente protegida, você se sente acolhida, você se sente perdoada, você se sente curada. Ali Deus trata contigo e renova a tua vida e reescreve a tua história. Tudo neste lugar. Aceite, portanto, esta palavra e você terá recebido um dos maiores segredos sobre ter intimidade com Deus. Pois quando você sabe que está na presença imediata de Deus, na presença imediata do Pai, seu espírito e sua alma respondem a esse toque. Você sente o refrigério do Espírito. Você sente a paz de Deus. Sim ou não? Você sabe, Deus está aqui, nesse lugar. Um lugar de profunda conexão com o Eterno. O conhecimento desta verdade, que muitos não sabem, porque poucos falam sobre isso. O conhecimento dessa verdade liberará, aliás, o seu espírito para decolar até as alturas celestiais e mergulhar nas profundas águas do oceano do Espírito. Ao construir a sua vida na intimidade abençoada de um relacionamento com Deus, a partir desse lugar secreto, você está edificando a tua casa, a tua vida, a tua história sobre a rocha, sobre uma pedra fundamental, sobre um lugar seguro e confiável, onde você pode estar sem ser julgado, onde você pode estar sem ser decepcionado, onde você pode estar sem ser traído ou frustrado. Esse é o lugar de intimidade com Deus, o nosso Deus. Olha o que está escrito em Mateus 7, 24, sobre esses fundamentos que vocês estão aprendendo. Pode passar? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ouviu esses ensinamentos, ele disse sim para Jesus. Ele buscou esse lugar particular com Deus, fechou a porta por trás dele, fechou a porta para o mundo, para as vozes do mundo, fechou as portas para a terra, fechou as portas para a natureza carnal e entrou na dimensão do sagrado, na dimensão espiritual de relacionamento com Deus. E aí a casa, e com relação a essa casa, caiu a chuva, transbordava os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você que edifica a tua vida sobre as palavras de Jesus, mantenha a tua casa segura, não importa o problema que ela esteja enfrentando. O casamento não acaba, a família não dissolve. Amém? Porque Ele é esse fundamento seguro para as nossas vidas, a nossa rocha da salvação. No entanto, existem outros que ignoram o que aprendem e não usam essas palavras, esses princípios em suas vidas e continuam se relacionando com Deus de forma relapsa e negligente. Quanto a esses, diz a palavra ainda em Mateus 7, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Os mesmos problemas que Deus sobre a casa do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre as palavras de Jesus, que usou esses princípios e aplicou em sua família. Os mesmos problemas caíram sobre a casa desse homem que não pratica, que negligenciou, que não aplicou em suas vidas esse princípio, em sua vida esse princípio. E deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A mensagem de Jesus é clara. Ele está dizendo: se você ouvir e praticar o que eu ensinei neste sermão, construirá alicerces seguros para a sua vida, que subsistirão as mais árduas tempestades. Acredite, ela chega. Ela chega para todos nós. A minha pergunta é: você tem alicerçado bem a tua casa nas palavras de Cristo? O primeiro passo antes de alicerçar o teu casamento, antes de alicerçar a tua família, é alicerçar a tua vida. E alicerçar a tua vida em Deus é você se colocar nesse abrigo do Altíssimo, nesse lugar secreto, nesse lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Então diga sim para Jesus, feche as portas para as vozes do mundo e mergulhe no sagrado. Se entregue nas mãos de Deus. Ouça a sua voz e os seus conselhos e se permita ser curado por Ele, ser tratado por Ele, ser amado por Ele. Amém? 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 Em nome do Senhor Jesus. Portanto, amados, siga a instrução do Mestre. Pode passar. Diga sim para Jesus e feche as portas para o mundo. Esse lugar é sobre você